Jogando ontem no Bezerrão, na cidade do Gama, o Paysandu empatou em 1-1 com o Manaus, em partida válida pela ida das quartas de final da Copa Verde temporada 2020. No próximo domingo, o Papão voltará a campo em Belém, no estádio Mangueirão, às 16 horas, para tentar a classificação à fase semifinal. Para conseguir a vaga, o Paysandu precisa vencer a equipe do Manaus por qualquer diferença de gols. Uma vitória simples coloca o Paysandu na fase semifinal. Quem passar deste duelo vai enfrentar o classificado de Remo e Independente. Ontem, no estádio Mangueirão, o Leão venceu por 2-0 e o jogo de volta entre essas equipes vai acontecer no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Navegantão, na cidade de Tucuruí. O lance mais destacado na partida do Paysandu ontem no Gama certamente foi o lance em que o árbitro deu o gol para o Manaus, considerou um gol, sendo que a bola não entrou no chute de fora da área do Jack Chan por volta dos 26 minutos do segundo tempo. E esse lance gerou muita polêmica, a partida ficou paralisada, todo mundo viu que a bola não entrou, né? Não vou ficar batendo nessa tecla, não vou ficar falando muito sobre isso. Vamos falar sobre o jogo em si. Inclusive, o árbitro da partida foi o Eduardo Tomás aqui no Valadão, e o assistente 2, que era o assistente que acompanhava os ataques do Manaus no segundo tempo e validou aquele gol, é o Paulo César Ferreira de Almeida, ambos do estado de Goiás. Vamos ver. Acredito que não vai dar em nada, não haverá anulação de resultado, não haverá anulação de gol, mas o fato é que o Paysandu sai prejudicado e tem que vencer a partida de volta. Agora, falando sobre a atuação da equipe, falando sobre a apresentação do Paysandu, o Paysandu entrou com o Kervin na zaga e não com o Debu no ataque. Basicamente é a única novidade em relação à formação que considerávamos como a provável para ser titular. Com isso, a equipe entrou num esquema com 3 zagueiros, uma espécie de 3-4-2-1, considerando que havia uma linha de 4 no meio, com o Alan Kalberg e o Fernando Portel, os 2 volantes, o Yuri Monteiro, lateral pela direita, o ala pela direita, o Bruno Colasso, o ala pela esquerda, e o Paysandu tinha mais à frente dessa linha de 4, Luiz Felipe Marlon e o Nicolas. Pode-se considerar um 3-4-3 em alguns momentos um 3-4-1-2, e quando o Paysandu tinha a bola, esse esquema até se alterava um pouco, porque o Ian aparecia mais aberto pela direita, o Kervin aparecia mais aberto pelo lado esquerdo, e o Paysandu teve, portanto, essas variações importantes ao longo da partida. O Paysandu, importante falar sobre o jogo, né? Antes do gol, um jogo equilibrado. O Paysandu teve uma chance aos 12 minutos com o Marlon, mas ele cabeceou meio desajeitado. Aos 18 minutos foi a vez do Jack Chan, que teve uma chance também parecida, um cruzamento pelo alto, mas são atletas que não são jogadores de área e não conseguiram marcar de cabeça, cabecearam, mas com pouca precisão, e a bola acabou indo para fora. Aos 24 minutos do primeiro tempo, gol do Paysandu, uma cobrança de escanteio do Bruno Colasso e uma cobrança muito boa. O Ian, na segunda trave, apareceu para mandar para a rede, canto direito do goleiro Rafael Pitanga. Um gol que deu uma tranquilidade para o Paysandu. O Paysandu teve uma boa defesa, é importante que se diga isso. Teve um bom posicionamento na defesa, o Manaus tentando alguns cruzamentos para a área, conseguiu algumas situações de perigo entre os 27 e os 30 do primeiro tempo. Aos 27, o Douglas Lima, num voleio de fora da área, mandou a direita do Paulo Ricardo, uma finalização perigosa, e aos 30 teve um chute desviado, né? Um chute do Gabriel Davis, em que a bola desviou e foi para fora. Aos 32, teve uma boa tabela do Diego Rosa com o Jack Chan, e a finalização também não foi tão precisa, mas o Manaus tomou conta do final do primeiro tempo. Pressionou mais o Paysandu. O Paysandu saiu pouco e não conseguiu dar muitos sustos, mas teve uma bola em que o Nicolas cabeceou travado, teve uma outra bola que o Nicolas roubou do Luiz Fernando e faltou acertar o passe ali para que o Paysandu tivesse um bom ataque. A proposta do Paysandu parecia bem interessante e eu considerei a postura da equipe uma postura bem interessante para uma equipe que teve mudanças. Teve o Yuri Monteiro na ala direita, teve o Kervin na zaga, jogadores que, a meu ver, não comprometeram. Teve o Fernando Portel como volante. E um dos melhores do Paysandu na partida, a meu ver, foi o Bruno Colasso, pela ala esquerda. Inclusive foi dele o passo para o gol do zagueiro Ian. Ian, que também fez uma boa partida. E o Paysandu teve ainda alguns atletas que não vinham sendo titulares com frequência na Série C, mas que apareceram no time. O Alan Kalberg, que já havia sido titular diante do Galvez. O Luiz Felipe, que já não era titular há muito tempo. E esses atletas fizeram uma partida razoável, não vou dizer que foi tão ruim.
mas são atletas que, pelo que apresentaram em campo ontem, eu sinceramente considero atletas que no máximo podem ser opção para banco na Série C. Podem entrar em uma outra partida fazendo um bom papel, mas são atletas que eu não vejo como titulares absolutos do Paysandu se o Paysandu pensa num acesso. O Nicolas fez um bom jogo, a meu ver, um atleta que se movimentou. Os mais críticos vão dizer, mas ele não fez gol, ele não deu o passe para gol, mas foi um atleta que se movimentou, teve uma movimentação interessante. Não dá para cobrar do Nicolas que ele faça gol se não tem alguém para servir a bola para ele. E não houve realmente muitas situações de gol assim, onde o Nicolas tenha aparecido, onde ele tenha tido oportunidade para marcar. Então, no primeiro tempo, o Paysandu tomou uma pressão do Manaus. No primeiro tempo, o Paysandu fez o gol antes dessa pressão. Foi uma pressão que não foi tão intensa. O Manaus estava muito acostumado a jogar cruzando bolas para o Hamilton, só que o Hamilton não está mais no Manaus. E o Manaus não tem mais um homem de área, né? Tem o Douglas Lima, que é um atleta de movimentação. Tem o Diego Rosa, que é um atleta de movimentação também. Então, o primeiro tempo o Paysandu tomou uma certa pressão. No segundo tempo, eu tenho que destacar a participação do Paulo Ricardo, que fez duas excelentes defesas. Uma aos 7, num cabeceio do Douglas Lima, canto esquerdo, e o Paulo Ricardo pulou, fez uma defesa espetacular. Aos 20 minutos do segundo tempo, o Felipe invadiu de cara, né, e foi lançado. Eram dois jogadores do Manaus correndo, um deles o Felipe, e o Paulo Ricardo, mais uma vez, fez uma grande defesa. Foram duas defesas importantíssimas. O Paysandu deu uma resposta em um lance um pouco antes do gol de empate do Manaus, o que foi considerado gol de empate. Uma boa tabela entre o Nicolas e o Allan Kalberg, só que na hora o Nicolas fez o passe, o Allan Kalberg não conseguiu driblar o goleiro, né? A tentativa dele foi essa diante do Rafael Pitanga. Houve então o lance em que o Manaus empatou a partida. Depois o Paysandu ainda teve uma chance aos 38 do segundo tempo com o Marlon. E aí, para mim, meus amigos, foi a bola do jogo. Um passe do Nicolas para o lado direito. Peço desculpas se eu estiver errado com relação ao atleta, mas foi o Luiz Felipe que passou do lado direito. Eu estou falando isso aqui, gente, porque a numeração do Paysandu é péssima para se enxergar à distância, e nós sabemos que a cabine do Bezerrão ela tem uma altura considerável, então ficou difícil visualizar. Mas uma tabela do Nicolas com o Luiz Felipe passou do lado direito e cruzou rasteiro. E o Marlon de cara pro gol, livre de marcação, era só escolher o canto e marcar, bateu fraquinho e o Rafael Pitanga fez a defesa. Acredito que aí foi a bola do jogo. Depois o Paysandu não teve mais uma chance como essa, e a pressão do Manaus também baixou, a intensidade da pressão do Manaus diminuiu após o que foi considerado gol do Jack Chan, e o resultado acabou não sendo tão ruim a meu ver. Claro que a vitória seria melhor, o Paysandu entraria jogando pelo empate no próximo domingo, mas o empate não pode ser considerado um resultado de todo mal. O Itamar Schulli esteve acompanhando o jogo ontem, já fez algumas observações, e eu acredito que o técnico já está observando que ele vai precisar de um lateral direito, ele vai precisar de jogador para a zaga. O Paysandu ontem utilizou os 3 zagueiros que tinha, não teve zagueiro no banco de reservas. O Diego Matos teve que entrar como um lateral pela direita no lugar do Yuri, que já estava amarelado, e nós percebemos, pelo menos a impressão que ficou para mim foi essa: o Ailton Costa não quis queimar os garotos, né? Ele colocou o Flávio já nos acréscimos, e ele não quis colocar em campo Matheus Lopes, Júlio César, Debu. Eu até acredito que foi uma decisão compreensível, porque você coloca o atleta num jogo eliminatório, ele faz alguma bobagem, ele perde uma bola, e aí a trajetória dele fica mais complicada. Mas a questão e se o Paysandu tomar um gol e precisar reagir na partida? Então eu acredito que até baseado nisso, o Ailton preferiu escalar um time com 3 zagueiros, com uma marcação reforçada no meio campo. É o que o Paysandu tem, meus amigos. O elenco está sendo, na verdade, reformulado. Vários atletas já deixaram o elenco, mais de 15 saídas, e o Paysandu precisa, claro, jogar com o que tem. O que tem é isso aí. O técnico faz uma formação um pouco mais defensiva. É claro que se pensarmos que o Paysandu pode enfrentar o Remo na fase semifinal, a situação se complica um pouco mais. Mas diante do Manaus, eu acho que a equipe fez um papel razoável. Eu acho que o empate não foi um resultado de todo mal, e
foi o que deu para o Paysandu fazer com os atletas que ele tem. Acredito que o Ailton fez uma escolha acertada. Eu confesso que fiquei com um pé atrás, né, quando eu vi a escalação inicialmente, mas aí eu olhei para o banco e vi que realmente não tinha muitos jogadores ali para resolver uma partida, né? O que esperar do Riquelton, o que esperar do Matheus Lopes, o que esperar do Júlio César? São jogadores que nós não conhecemos. E o Ailton não quer colocar esses jogadores no fogo, porque pode ser bem prejudicial para a sequência desses atletas no Paysandu Esporte Clube. Na tarde desta quinta-feira, Itamar Chudi será apresentado e no domingo ele já comanda a equipe diante do Manaus. Ele deve, claro, indicar os seus atletas para que a diretoria contrate, mas é importante lembrar que o período para inscrições na Copa Verde já se encerrou e o Paysandu vai ter que seguir na competição com isso aí que há. E aí, é claro, se for eliminado da Copa Verde, vai ter aí um tempinho para se preparar, o Itamar Chudi vai ter de 2 a 2 semanas e meia para preparar a equipe para a estreia do Campeonato Paraense. Isso, estou considerando se o Paysandu for eliminado da Copa Verde, né? O Itamar Chudi vai ter aí 3 semanas, é claro que se passar para as semifinais vai ter menos tempo ainda, mas a equipe se prepara para a sequência do ano. A temporada vai começar com o Parazão, né? A sequência de 2021, porque já estamos em 2021, apesar de a Copa Verde ser pela temporada 2020. Deixe seu comentário, a sua crítica, o seu like, a sua opinião é importante para nós aqui do Portal FS. Obrigado por assistir a mais este vídeo e até a próxima!